Imagina só, um governo que nasce das cinzas de uma guerra, mas um governo onde os próprios vencedores se odeiam. Pois é, hoje a gente vai destrinchar uma solução bem radical para esse problema: a tricotomocracia. Um sistema que não tenta criar união, mas que usa a desconfiança e a divisão como motor principal do poder. Essa é a grande pergunta, né? É o que tira o sono de qualquer nação que acabou de sair de um conflito. Depois que o inimigo em comum já era, como é que se evita que os aliados de ontem virem os inimigos de amanhã? A história já mostrou pra gente que a paz, muitas vezes, pode ser tão perigosa quanto a própria guerra. E aqui o buraco é mais embaixo, porque não é só uma questão de ter opiniões diferentes. E se a galera que ganhou a guerra for formada por grupos que, na verdade, desconfiam uns dos outros tanto quanto desconfiavam do regime que acabaram de derrubar? Como é que se impede que uma guerra civil só dê lugar para outra? Para a gente conseguir entender essa solução tão extrema, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que a criou. Então, vamos para a nossa primeira parte: um mundo em ruínas. O cenário é o seguinte: estamos no ano de 2037. Uma guerra gigantesca, conhecida como o Levante, finalmente acabou. Lá no território que antes era os Estados Unidos, uma nova coalizão neo-reacionária tomou o poder. Qual é o problema? Agora que não existe mais um inimigo em comum, as diferenças profundas entre quem venceu estão vindo à tona, e a coisa toda está prestes a explodir de novo. E é isso que nos leva direto para o coração do problema. Parte 2. Os 3 pilares do poder. Vamos conhecer quem são esses vencedores que estão a um passo de começar uma nova guerra entre si. Olha só esse gráfico. Fica claro que esse novo poder não é uma coisa só, um bloco unido. Na verdade, é uma aliança bem frágil, dividida em 3 partes iguais. E cada uma dessas fracções tem uma ideia completamente diferente sobre o futuro do país. Primeiro, a gente tem os etnonacionalistas, apelidados de Rockies. Pensa neles como a força bruta da aliança, o braço militar. O foco deles é segurança e ordem, acima de qualquer outra coisa. Eles são os generais, os soldados. Depois vem os teonomistas, os Sizzlers. Eles são a autoridade moral e jurídica. O universo deles é o da lei, mas não uma lei qualquer. É uma lei baseada em princípios religiosos, totalmente controlada por uma hierarquia da igreja. E por último, os tecnocomercialistas, também conhecidos como Popists. Esses caras controlam o dinheiro, são capitalistas radicais, super ligados em tecnologia, que acreditam que o mercado livre e os recursos financeiros são a base de todo e qualquer poder. Certo. Então, como fazer para esses 3 grupos, que pensam de formas tão diferentes, não saírem na mão? A resposta deles foi, bem, radical. Em vez de tentar forçar uma união que nunca ia acontecer, eles decidiram pegar a desconfiança que um sentia pelo outro e transformar isso na própria base do governo. A tricotomocracia, ou a trinca, como é chamada, é um governo que parte do princípio de que essas facções nunca vão confiar umas nas outras. Então, o sistema é desenhado para que cada uma delas seja forçada a vigiar e a limitar o poder das outras duas o tempo todo. A divisão aqui não é um problema para ser resolvido. Ela é a própria solução. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos mergulhar nos detalhes agora na parte 4, o circuito do poder. Esse diagrama aqui mostra o mecanismo perfeitamente. É como se fosse um jogo de pedra, papel e tesoura no governo. Repara no ciclo. Os Rockies, da segurança, podem vetar as leis criadas pelos Sizzlers. Os Sizzlers, da lei, limitam a arrecadação de dinheiro dos Popists. E os Popists, dos recursos, controlam o orçamento dos Rockies. O círculo se fecha. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Vamos ver de perto. Os Rockies têm o poder militar. Eles podem olhar para uma lei e simplesmente dizer isso aqui não é prático e vetar. Mas por mais fortes que pareçam, eles têm um ponto fraco gigantesco. Eles não controlam o próprio dinheiro. Cada tanque, cada salário de soldado depende da boa vontade dos pups. Em seguida, os Sizzlers, que são quem escreve as leis. O superpoder deles é controlar a legalidade dos impostos, basicamente botando um limite na ganância dos Popists. Mas olha só que irônico. Para impedir que eles criem um estado burocrático gigante, o orçamento deles é minúsculo, e quem controla essa verba e mantém tudo bem enxuto são os militares. E para fechar o trio, os Popists, a turma que controla o que de fato move o mundo, a grana. Eles podem parar o exército inteiro no meio do caminho, é só cortar o financiamento. Mas esse poder não é absoluto. Eles não podem simplesmente criar impostos do nada. Cada centavo que eles querem arrecadar precisa passar pelo pente fino legal dos Sizzlers. Certo, a gente já viu como a máquina funciona. Mas
Por que ela foi montada desse jeito? Parte 5. Um governo imune ao povo. Aqui estão os dois grandes objetivos por trás de tudo isso. Tudo se resume a dois princípios bem claros. Primeiro, a pluralidade permanente. A ideia é manter as facções em conflito de propósito, para que nenhuma delas consiga acumular poder suficiente para dominar as outras. E segundo, e esse é o ponto mais radical, o sistema é desenhado para ser completamente surdo à voz do povo. Eleições, opinião pública, nada disso tem a menor importância. Essa citação da fonte original captura a essência da coisa. É um governo que só presta contas a si mesmo. E ele pode fazer isso porque esse si mesmo já é dividido em 3 partes que não se bicam. Ele não precisa de uma responsabilidade externa, que viria do povo, porque a crítica interna é constante, é garantida pela própria estrutura do poder. Então, como uma pessoa comum pode ter algum poder nesse sistema? Bom, existem só 3 caminhos, 3 planos de carreira para quem quer chegar ao topo. É possível ir pela força, subindo na hierarquia militar, e pela fé, virando uma autoridade na igreja. Ou ir pela fortuna, ficando rico o suficiente para literalmente comprar um lugar na mesa de decisões. E se alguém tentar fazer política fora desses 3 canais? Organizar um protesto, criar um movimento de base, fazer ativismo? Tudo isso não é só ignorado, é tratado como crime, como desordem social. O sistema simplesmente não tem espaço para a participação popular do jeito que a gente conhece. O que nos leva, finalmente, à grande questão, parte 6, estabilidade ou tirania. Depois de analisar tudo isso, como é que a gente pode definir um sistema desses? No fim das contas, a verdade é que a tricotomocracia não está nem um pouco preocupada com progresso, com liberdade ou com felicidade. O único objetivo dela é um só: durar para sempre. É uma máquina projetada para criar um impasse tão perfeito que ela nunca possa ser desligada. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Um governo construído na desconfiança, que é totalmente imune à vontade do povo, mas que, por outro lado, é perfeitamente estável. Seria essa a solução definitiva para o conflito político? Um sistema impecável? Ou seria apenas uma forma mais elegante de prisão? Uma gaiola tão bem projetada que ninguém consegue nem mais enxergar as grades?